temos mais de 1000 manuscritos em hebraico que trazem o nome divino grafado corretamente Yehová. Então, temos muitos outros que, de fato, trazem o nome divino Yehová. Mas se popularizou em meios acadêmicos e religiosos que o nome divino Yehová seria uma pronúncia acidental, seria uma pronúncia artificial, misturando as vogais de Adonai com o tetragrama que gerou então Yehová. Essa proposição se tornou muito popular, mas nós vamos ver aqui que ela não tem fundamento. Por quê? Porque as vogais que são escritas em hebraico, elas precisam seguir as regras da fonética do hebraico e as regras de formação de sílaba também. Para formar uma sílaba, tem que ter uma consoante e uma vogal. Ou, isso aí seria uma sílaba aberta. Ou ainda, consoante, vogal e uma consoante. Seria uma sílaba fechada. É interessante que na língua hebraica, quando uma palavra termina com a consoante Re ou com a consoante Aleph, então se diz que aquela sílaba ali é uma sílaba aberta. A peculiaridade do hebraico. E as vogais, elas se encaixam aí, dentro dessas regras. Se tiver uma vogal, uma consoante, forma uma sílaba. Se tiver só uma semivogal com a consoante, então não formaria sílaba. Então, nós vamos ver que, sabendo das regras da fonética do hebraico, isso nos ajuda a verificar quando o nome divino foi grafado corretamente e quando não. Tá bom? Então vamos aqui ao nome Yehová, conforme ele é encontrado, né? Se separarmos a primeira sílaba, nós temos Yeho. Temos aqui o Yud e Re, que são as consoantes, o Yod acompanhado do Shevá, que é a letrinha E. Essa é uma semivogal. Então, Ye, com o H que tem o som de Re. No meio da sílaba, ele vai ter som de Re. Yeho, que é a vogal O, que é o Rolen em hebraico, a vogal longa. Então, a primeira sílaba é uma sílaba aberta, nós temos uma vogal longa, né? Uma sílaba que ela não é a tônica, então é a pré-tônica. Tem uma vogal longa e está correto. Agora nós temos a segunda sílaba, que é Vá, né? O Vav e Re, aqui as consoantes Vav e Re, e a vogalzinha aqui embaixo, que é a Kamatz, a vogal A, a vogal forte, tônica. Então aqui é a sílaba tônica. Ela é aberta e tem uma vogal longa e está correto de acordo com as regras de tonicidade, as regras fonéticas da língua hebraica. E nesse ponto é importante a gente dizer uma coisa que é simples e ao mesmo tempo necessária, que as vogais A e E têm características e tonicidades diferentes. Essa semivogal aqui, A, que você vê aqui nesse formato, chama de Hatef Patá em hebraico. Vogal A, Hatef Patá. E temos aqui a semivogal E, que seria o Shevá. Bom, esses dois pontinhos chamados Shevá. Por que é importante saber que eles têm uma diferença? Porque as pessoas dizem, as vogais de Adonai, A ou A, elas se misturaram ao nome divino, inclusive a semivogal A se transformou em semivogal E. Já vamos ver, né? As pessoas propõem que esse Azinho, essa semivogal Hatef Patá, se transforma em uma semivogal E. Seria o Shevá, lá no nome divino, quando ocorre Yehová. Vamos ver por que não. Mas primeiro, a ideia é a seguinte, ó, você está vendo aí essa letrinha A? Esse tracinho aí, aqui seria o patar. As pessoas dizem que ele vai embora, ele se esvai e se transforma num E. Seria o Shevá, que vai se encaixar no Yod, no Y, como Ie, de Yehová. Mas nós asseguramos que não. Por quê? Procuramos exemplos dentro da língua hebraica para verificar se esse fenômeno acontece. Então, nós vamos ver que não, que essa é uma proposição equivocada. Muitas obras de referência e formadores de opinião, eles dão a entender que isso acontece. Que essa vogalzinha A, chamada de Hatef Patá, que aparece logo no início do nome Adonai, ela vai se misturar com a letra Yod, do hebraico, né? Que a gente translitera como Y. Aí, esse A, esse Hatef Patá, o Patá vai embora, se esvai, e fica só o Shevá, no caso do nome divino. Vamos ver por que isso é um equívoco. As vogais do nome divino Yehová não são uma mistura com Adonai. Então, por que podemos afirmar isso?
Bom, para falarmos sobre a vogal A, no hebraico nós temos 3. Temos uma vogal A tônica, forte, que é a kamatz, que pode se pronunciar em português kametz. Vogal A forte, tônica, kamatz. Vogal A breve ou média, patar. E a vogal mais curtinha, mais abreviada, pela metade, uma semivogal, seria a vogalzinha A, que a gente conhece como atef patar. Então, a vogal mais forte, o som mais pleno, mais intenso, mais tônico, A, kamatz. Outra vogal A, breve, patar. E a vogal muito, muito abreviada, semivogal na verdade, né? A semivogal atef patar, vogalzinha A, ela é uma semivogal, classificada entre as vogais semivogais ratafim. Então, atef patar, letrinha A semivogal ratafim. Ratafim ou ratef quer dizer metade, meia vogal, semivogal. Ela é um som muito, muito breve. Não tem como reduzir mais, porque na escala de som, ela já está reduzida ao máximo, na tonicidade, né? Então, essa semivogal aí não tem como reduzir ainda mais, porque na escala tônica, ela já está no seu grau de redução máximo, tá bom? Alguns também dão a impressão de que essas vogais são aleatórias, isso é complicado demais, o escriba escreve lá de qualquer jeito, e a gente é que fica sem saber, não tem como verificar. Na verdade, muitos professores não querem falar das regras da fonética, da morfologia relacionada ao nome divino. Então a gente fica confuso, fica em dúvida sem saber se tem como a gente verificar. Mas tem sim como a gente verificar de acordo com as regras da fonética e da morfologia do hebraico. É só que alguns professores não comentam essas regras e a sensação de dúvida ela aumenta, mas é possível verificar sim. Então as pessoas dizem, olha, essa letrinha A, ela se esvai, se transforma em letrinha E. Será que esse fenômeno acontece dentro da língua, com outras palavras? Nós buscamos e percebemos que não tem nenhuma palavra com ratef patar, letrinha A, que se transforme aí num shevá. Buscamos aqui o exemplo da palavra anashim. Começa com aleph. Você está vendo aí o aleph, ele não é letra A. Em português, o aleph não tem tradução, tá bom? Então é preciso colocar uma vogal. Então colocamos aí a vogal, que é o ratef patar, e a palavra inicia assim, né? Anashim, homem ou humano. Agora, se alongarmos a palavra, se colocarmos aí um prefixo, será que mudaria então essa letrinha A ia se transformar em E? Então vemos aí em hebraico verhanashim, significa homens. Então ali debaixo do aleph continua o ratef patar, continua a vogalzinha A. Não houve aquela transformação que as pessoas propõem que aconteça. Também buscamos outra palavra mais conhecida, Adon, Senhor. Inicia também com o aleph, não tem tradução em português, coloca a vogal, que é a letrinha A, e vamos ver se, colocando um sufixo, se haveria transformação. Então, temos aí Adoni, meu Senhor. Continuou do mesmo jeito, a vogal A, tef patar, não se transformou em shevá. E Adoneino, um prefixo maior, né? Significa meu Senhor, nosso Senhor, aliás. Nosso Senhor, e aí, nesse caso, a vogalzinha semivogal A permanece a mesma, não se transformou em semivogal E, shevá. Então, esse palpite de que A se transforma em E, ele não é verificável quando se trata aí desse atef patar, essa vogalzinha A em hebraico, tá bom? Então, embora seja muito popular no meio acadêmico e religioso, não encontra respaldo dentro da própria e verificamos que ele não acontece. Porque a letra semivogal A, esse atef patar, ele já é uma semivogal, já está reduzida. Então não tem como se esvair ou se reduzir ainda mais ou se transformar em uma semivogal que seria a letrinha E, shevá. Então, fazendo um resumo, percebemos que no Códice de Leningrado é possível encontrar o nome divino grafado corretamente 263 vezes. No caso da expressão Yervi, quando você se deparar lá, sabe que a primeira sílaba não está se formando e a última sílaba está com a vogal trocada. Quando se deparar com Yerro, Vi, Yerro está correto, Vi está com as vogais trocadas. No caso de Yervá,
Ier está faltando ali uma primeira sílaba. E Vá está correto, né? De acordo com a historicidade dos nomes hebraicos. Então veja que conhecer as regras da fonética do hebraico nos ajuda a verificar onde está grafado corretamente, perfeitamente o nome divino. Como vemos aí, Ierro, sílaba aberta, pretônica, com vogal longa, e Vá, sílaba tônica, aberta, com vogal longa. Está tudo correto dentro das regras de tonicidade da língua hebraica.